Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Queridos, hoje nós vamos continuar a série, né? Série esta que nós já começamos há algum tempo, né? E sempre estamos tirando lições de personagens bíblicos para a nossa vida prática, né? Mateus 27, verso 22, é a pergunta da série. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta que não apenas de um governador romano, mas uma pergunta que eu e você devemos fazer hoje, no dia 24 de agosto de 2025. Exatamente. Essa pergunta ela não diz respeito a uma pessoa pública, como era Pilatos, né? Mas diz respeito a nós hoje. O que nós faremos de Jesus, chamado Cristo? E hoje nós vamos examinar na vida de mais um discípulo, né? Como foi que ele respondeu a esta pergunta, né? Então, nós podemos ver que Deus ele concede tempo para responder a esta pergunta de forma afirmativa ou de forma negativa. E hoje nós vamos ver o exemplo aí de Pedro, apóstolo Pedro, exatamente. Aquele que foi o único que andou sobre as águas, que teve o privilégio, né, de andar sobre as águas. Mateus 26, verso 33 a 35. Né? Lá diz assim: Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, em verdade te digo que, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos, aqui Jesus já estava indo para o julgamento, né? E antes disso, Pedro é avisado por Cristo Jesus de que ele iria negar antes que o galo pudesse cantar 3 vezes, né? Naquela madrugada de quinta-feira, né? Que antecedia aí o dia fatídico da morte de Jesus, né? Que seria sexta-feira. E num primeiro momento, Pedro caiu. Pedro negou a Cristo. No primeiro momento, sem titubear, ele negou a Cristo, né? Porque logo depois, quando no contexto ali da história bíblica, né, algumas pessoas até perguntaram: esse não é aquele que andava com Jesus e tal? E Pedro, ouvindo isso, negou veementemente, né? Até de uma criada também, né? Este homem fala como qualquer um dos discípulos, ele negou veementemente, né? Então, assim, no primeiro momento, ele caiu, né? Mas a graça de Cristo, ela é tão poderosa, ela é tão impactante em nossa vida, que Pedro sentiu isso, né? Porque
logo que Jesus é levado para um dos interrogatórios, não me lembro se era Pilatos ou se era Herodes, né? Mas enfim, logo quando Jesus é levado a um desses governantes, né? O olhar de Cristo incide sobre Pedro. E Pedro vê Jesus olhando para ele. E no que Pedro percebe Cristo olhando para ele, depois que o galo cantou, né? Depois que a negação já tinha feito, depois que o galo tinha cantado, enfim, quando Cristo incide o olhar sobre Pedro, e Pedro percebe isso, e chegam a trocar o olhar, né? Pedro, ele reconhece o que Cristo havia falado momentos antes, né? E ele vai para um lugar chorar amargamente. A Bíblia diz profundamente, amargamente, né? Então, a graça de Cristo, ela é realmente poderosa, como eu acabei de falar, porque Pedro sentiu isso na sua vida. Pedro reconheceu que o que ele tinha dito talvez fosse emoção, fosse mais pela emoção do que pela razão, né? Porque afinal de contas, nenhum discípulo, para ser honesto com você, meu querido amigo, nenhum discípulo queria a morte de Jesus, nenhum. Todos eles não entendiam esse propósito. Eles só foram entender depois que Cristo morre e Cristo é assunto ao céu, e aí sim eles percebem o que aconteceu, né? Mas até a cruz, nenhum deles estava entendendo sequer o que estava acontecendo, né? Mas a graça de Cristo alcançou Pedro, né? E a graça de Cristo pode alcançar você também, meu querido irmão. Não sei por quais caminhos a vida tem te levado. Não sei quantas quedas você já caiu. Se uma, se 10, se 15, se 20. Não importa. A graça de Cristo, ela é poderosa e eficaz na sua vida. Ela transforma, ela é real, ela é evidente. Não só você percebe, mas as outras pessoas também que estão à sua volta percebem a sua transformação. A graça de Cristo, ela é para a vida. Ela transforma. Ela é graça. E hoje a graça de Cristo está estendida para você e para mim. Independente de quantas vezes tenhamos caído ou não, independente de onde a vida nos tem levado, né? Enfim, a graça de Cristo, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é inexplicável. Somente sentindo a poderosa graça de Cristo na vida é que temos nossa fé renovada, as nossas percepções claras, o nosso caráter é moldado e a nossa amabilidade e a fidelidade para com Deus, ela é crescente e real. Quer você hoje experimentar a graça de Cristo? Assim como Pedro experimentou a graça de Cristo, quer você hoje experimentar a graça de Cristo? Quer você hoje ter uma vida restaurada, uma vida com dignidade, não só aqui neste mundo, mas principalmente
na eternidade. Quer você, enquanto estamos aqui neste mundo, quer você viver os planos que Deus tem para a sua vida, as alegrias que Deus reservou para você ainda nesta terra. Ore comigo. Querido Pai, grato te somos, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Grato te somos, Pai, porque o Senhor não conta quantas vezes caímos ou deixamos de cair, mas sim, o Senhor nos levanta e nos dá novas oportunidades, novas chances. E pedimos, Pai, que a Tua graça se manifeste em nossa vida hoje, que ela seja presente, que ela seja real e que ela seja transformadora. Perdoe os nossos pecados. Não somos dignos de sequer estar aqui, mas se estamos aqui é porque o Senhor Jesus Cristo morreu um dia por mim e por você. E que todos nós tenhamos oportunidade de nos achegar a Cristo pela maravilhosa graça de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, porventura tem gostado dessa mensagem? Partilhe então a outros esta mensagem. Partilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos, essa mensagem que transforma, essa mensagem que salva, essa mensagem que é bíblica. E você e eu temos fome e sede. Cristo é o pão e a água. Comendo e bebendo desse pão, jamais teremos sede e alcançaremos a vida eterna. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã.